Olá, pessoal! Estamos aqui com um novo programa geopolítico para compor com a agenda do canal de 2021. Eu sou Moscou e estou aqui com meu amigo Temudin e iniciaremos o programa de hoje falando do Irã. Então, passo a palavra para o Temudin para começar o nosso novo programa. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Geopolítica, esse programa que eu juro que eu não enchi o saco pra gente começar a fazer. Vamos falar hoje do Irã, e Irã é um país meio longo a história, né? São 8.000 anos mais ou menos de história. E aí vem a pergunta, por onde a gente começa? Como eu sempre fui aquela criança que sempre teve vontade de começar pela sobremesa, vamos começar pelos tópicos paralelos. Então, vamos falar de... Senhoras e senhores, alguém sabe por que Irã se chama Irã? Irã significa a terra dos arianos, olha só. Por quê? Quem são os arianos? Os arianos é um povo, mais ou menos lá para onde é a Rússia hoje em dia, só que mais para baixo, perto do Mar Cáspio, que é um povo antiquíssimo, é um povo do chamado indo-europeu, então falam línguas antigas. Entre essas línguas indo-europeias nós temos o sânscrito, por exemplo. Então esse povo ele migra por aí afora, não é a maluquice que o cara do meio bigode falou na Alemanha, é realmente o povo que existiu. E eles descem e se tornam então os iranianos. Outra coisa interessante, para quem tem boa memória percebeu que durante um pedaço do tempo a gente chama Irã de Pérsia, no outro Irã de Irã. O que aconteceu? Gregos foi o que aconteceu. Existe uma região no sul do Irã chamada Fars, isso é atual. Essa região no sul do Irã é a região mais antiga do Irã, é a região onde nasceram as mais antigas civilizações da Terra. Tem a Mesopotâmia e tem essa região que chama-se Pérsia originalmente. Então, quando nós chamamos o Irã de Pérsia, na verdade são os gregos referindo, sendo um pouco metonímios, para assim dizer, a essa região exclusiva. É como se alguém aqui do Brasil conhecesse apenas os cearenses e o Brasil virou Ceará, porque eu conheci só o Ceará, entendeu? Então aconteceu a mesma coisa no passado. Só que os gregos pagaram por isso, porque até hoje a gente chama a Grécia de Grécia, não de Hellas. Só os suecos chamam de Hellas. Porque os romanos, quando estavam conquistando o sul da Itália, encontraram as colônias gregas e uma das colônias era Grecon, se a memória não me falha. E aí, bom, se você veio de Grecon, todo mundo fala uma língua meio parecida, então todo mundo fala essa língua é Grecon, então todo mundo é grego. Legal. Os romanos também pagaram por isso, porque até hoje todo mundo fala latim errado. Mas era isso que eu tinha de coisinhas engraçadas para falar. E que a bandeira do Irã parece muito a bandeira da Itália, né? Mas vamos direto ao assunto. Separei aqui a história do Irã, pra gente ter uma ideia mais ou menos. Eu gostaria muito que o historiador em casa, encarregado, por favor, me corte caso qualquer coisa. Pode deixar. Esse é o Moscou. Eu separei aqui falar um pouco da importância da região do Irã e, por fim, nós vamos falar sobre o que todo mundo gosta de falar do Irã, que são as armas nucleares. Essa é a parte gostosa. Mas vamos direto para a história. Eu pulei esse primeiro pedaço dessa história antiga que não vai nos importar necessariamente agora. O que eu quero é pegar pontos históricos que vão ser relevantes à conversa que nós vamos ter agora e principalmente pontos relevantes que vão ser muito importantes na política iraniana. Então o primeiro ponto que nós temos é do ano 633 até 660, que é chamada Conquista Árabe. Senhoras e senhores, parece loucura o que eu vou dizer, mas o Irã não era árabe, nem islâmico. O Irã era diversas religiões. Entre a maioria delas, nós temos maniqueísmo, nós temos... Zoroastrismo. Zoroastrismo. Zoroastrismo ou Mazdeísmo. Enfim, que era a religião deles. Existem várias outras, tá? Mas essas são as grandes que saíram de lá que todo mundo conhece. Caso qualquer coisa, vocês vão cavando, vocês encontram. Eles também não falavam árabe. Eles falavam Pahlavi, ou persa, como queira chamar. Até hoje é dito como persa. Tá? Até hoje eles falam meio que próximo dessa língua. O que acontece com esse período foi a conquista, efetivamente, do Império Árabe em cima do Irã. Nessa é uma guerra religiosa, como você pode esperar da expansão do Império Árabe, certo? Foi durante o Califado Umayyad, que foi uma grande expansão que aconteceu durante esse califado. E a ideia deles é exterminar essa noção de persa, tornar todos eles pensando que são árabes. Então vai aqui um outro factoide histórico, né, que em árabe, persa significa ajan. Então os árabes chamam os persas de ajan. E o que significa ajan? Significa mudo, aquele que não fala, que não tem língua. Por quê? Porque durante esse período de dominação, os persas iranianos eram proibidos de falar a língua deles. E se falassem, iriam cortar a língua deles, entendeu? Daí vem a ideia. Enfim, o alfabeto foi destruído por causa dessa influência cultural e imperialista, mas o alfabeto árabe foi adotado. Até hoje, vocês verem escritos em persa,
o Farsi está escrito no alfabeto árabe. Tem algumas modificações que foram feitas, mas seguem no mesmo padrão. E até hoje existe um reflexo muito grande que os iranianos não gostam muito de árabe. Se você for ao Irã e chamar um iraniano de árabe, ele provavelmente vai ficar irritado, ou ela provavelmente vai ficar irritado. E ofendido. Outra coisa interessante de falar desse período é que, lembra quando os gregos falavam das Amazonas? Pois bem, eram as mulheres iranianas que iam para a guerra. A sociedade iraniana dessa época pré-conquista árabe era uma sociedade extremamente igualitária. Tivemos tanto grandes imperadores quanto grandes imperatrizes que subiram ao poder e governaram brilhantemente na época deles, é claro. Grandes gênios matemáticos, astronômicos, físicos até, vieram dessa região. Por ser uma região antiquíssima e por ser uma região que se manteve muito mais estável do que foi a região da Mesopotâmia, então conseguiu-se ter, graças a essa estabilidade, avanços muito mais significativos na região das ciências, se assim formos analisar. Então, com a chegada dos árabes, você vai ter, infelizmente, a religião islâmica antiga, ela é uma religião, ainda hoje é um pouco, só que um pouco menos, se você conhecer alguém mais próximo do grupo islâmico, mas não deixa de ser ainda um pouco muito machista, de certa forma. Hoje em dia é bem menos do que era antes, nesse período aqui que nós estamos falando, de 633, 660, a situação era muito pior. O próximo ponto importante que eu quero comentar com vocês é a conquista mongol, que aqui vai de 1262 até 1227, tá? Quando morre Gengis Khan. Então, com a morte de Gengis Khan, o império ele é dividido entre seus filhos. A conquista em si não importa muito. Eles fizeram o que faziam sempre. Vinham com os cavalos, saíam tirando flechas, estupravam as mulheres e seguiam para a próxima cidade. Era horrível, era péssimo, aconteceu, infelizmente. Enfim, o Gengis Khan morreu, foi dividido o império entre seus filhos e quem tomou conta da região do Irã foi a dinastia Ilkhanid. Todos os nomes que eu falo aqui estão sendo na minha pronúncia de árabe, tá? Porque eu particularmente não tenho uma pronúncia boa e nem sei direito falar persa. Já peço perdão. O que importa da gente comentar sobre o Império Mongol que durou até 1295, mais ou menos. A gente pode chamar de Mongol mesmo. Depois eu vou explicar por que depois de 95 não é necessariamente Mongol agora. O Império Mongol ele foi um império muito grande, né, a conquista do Gengis Khan e depois a divisão entre seus filhos, e criaram vários outros grandes reinos que se comunicavam muito fácil, por serem irmãos. E graças às lógicas das estepes e da etnia mongol, as brigas entre irmãos para redominar a situação toda não eram muito normais. Embora as pessoas tinham toda essa história de ganância, respeitava-se bastante, porque todos eram grandes khans, ou senhores de guerra. Então, existe uma grande conversa entre desde a China até o Irã, até as estepes russas, então toda essa região se conversava. Então toda a tecnologia que era inventada na região da China, enquanto sobre o Império Mongol, era compartilhada com os outros. A Rota das Sedas se estabilizou muito durante esse período. Então você tem um florescimento cada vez maior e os persas acabaram, de certa forma, saindo por cima com isso tudo. Tanto que em 1295, lá vai as datas erradas, Ghazan Khan, ou Ghazan Khan, como queira, é o rei mongol da época que se iraniza. Então ele abandona suas raízes mongóis e se torna mais iraniano, o que é, de novo, o real ganho dos iranianos. Ele é um povo que resiste na marra. Vocês podem perceber que o Irã é conquistado por todo mundo o tempo todo, né? E geralmente não são iranianos. Até que isso se quebra em 1501 e dura até 1736, que é a unificação iraniana liderada pelo Shah Ismail. E nesse período que o Irã finalmente se unifica, e ainda assim é chamado de Pérsia pelos outros, mas com essa reunificação do Irã sob a tutela de um iraniano, o Irã de novo floresce. Só que ele floresce meio que dentro de uma jaula. Por quê? Porque nesse período nós temos um imperialismo europeu começando a engolir o que tem na frente. Principalmente no caso do Irã, Rússia e Inglaterra. Então, você vai ter grandes guerras e grandes batalhas travadas por essas duas potências europeias em cima da região do Oriente Médio, Oriente Próximo e do Meio Oriente, que seria ali onde fica o Irã. Você vai ter a perda do Cáucaso, que era do Irã, que é Cáucaso, para que fique bem estabelecido, hoje é Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Isso foi perdido para os russos em duas guerras, uma em 1813 e outra em 1828, que vai se tornar uma parte importante do que foi a Rússia mais tarde, do que vai ser depois a União Soviética e do que hoje é uma região que a própria Rússia tem certos problemas. Todos esses países nós vamos acabar comentando de uma forma ou de outra nesses programas mais para frente.
E tem outras guerras que acontecem entre tanto a Rússia quanto a Inglaterra. Entre 1551 a 1906 vai ter a perda das regiões da Ásia Central, vai para a mão dos russos, que também expandem seu império, e o Afeganistão vai para a mão dos ingleses. O Afeganistão é um país que está literalmente localizado do lado do Irã, que... Não, os Afeganistão, ele vai virar um estado, meio que um estado tampão ali. Sim, ele fica sob a tutela dos ingleses. Tanto é que tem a guerra inglesa do Afeganistão, que inclusive... Sim, tem a guerra inglesa. Só que assim, ele vai virar um estado tampão porque ele vai continuar independente. Só que ele vai ter como principal... ele vai ter como, na verdade, a principal função dele é as fronteiras russas e britânicas não se encontrarem. Aí o que eles vão fazer? Eles vão dar alguns territórios acho que é da Índia para o Afeganistão, e tanto que hoje a geografia do Afeganistão, ela é toda, tipo, digamos assim, eles fazem o contorno sem seguir a geografia da região ali que eles viviam, que as populações afegãs viviam. Então vai ter uma divisão territorial bastante até europeia. bizarra, assim. Europeia, no caso. Uhum. E você terá ali uma tripinhazinha só que vai encostar na China justamente para os britânicos e nem os russos se encontrarem na fronteira. Você vê a loucura que eles faziam lá. Eles recortaram o mundo inteiro para dividir as fronteiras do jeito que eles querem, para eles não entrarem em conflito. É um absurdo. Bom, não precisa ir muito longe, né? Ó, por exemplo, o mapa do Oriente Médio ou o mapa da África, né? Exatamente. O mapa da África é o mais... Aliás, o Oriente Médio também, né? São os mais gritantes quanto à colonização, porque é praticamente as mesmas fronteiras da colonização. Você tem a Síria e o Líbano, que são basicamente o mesmo país, mas dois países diferentes, porque o Líbano tem um porto importante, Beirute. Que os franceses quiseram tomar. Exatamente. E isso é só por conta de um capricho colonizador, né? É uma coisa muito absurda. Enfim. Não se preocupem, pessoas, todos esses países vão ser de novo comentados mais tarde com calma em seus próprios programas. Sim. Tem que falar, né? Porque vai que o pessoal, nossa, mas eles estão falando do negócio. Não, a gente vai falar de todo mundo, não entra em pânico. Quer dizer, todo mundo que nos importa no momento. Bom, e aí você vai criar com essas divisões, e obrigado a Moscou por complementar de forma tão maestral, essas divisões elas vão ser criadas em zonas de influência dentro do que sobrou do Irã, que lembra muito o mapa atual do Irã. Você vai ter mais a região ao sul, você vai ter uma influência inglesa por conta da influência inglesa dentro do Afeganistão, e ao norte você vai ter, onde fica Teherã mais ou menos, você vai ter a influência russa por conta das conquistas do Cáucaso e da Ásia Central. E no centro você vai ter uma tripinha que meio que não segue ninguém necessariamente, quem paga mais. Então, vemos que é um país antiquíssimo, com uma história milenar, que é humilhado de novo por invasores. Cansado disso, um oficial do exército, Khan, decide que chega dessa humilhação toda e toma o poder em 1925. O nome dele é Reza Khan, ou Reza Khan, se você quer ler em português, e ele cria todo um movimento de golpe no país, ele efetivamente dá o golpe, só que ele não faz o que ele prometeu. Quando ele prometeu isso tudo, ele prometeu que seria uma democracia presidencialista. Quando ele senta na cadeira, ele se coroa o Shah. Shah é o rei, basicamente. Então começa assim a dinastia Pahlavi. E essa dinastia Pahlavi vai de 1925 até 1978. E basicamente essa dinastia ela se focou em nacionalismo e modernização do Irã. Tá? Até, por exemplo, ficou neutro na Segunda Guerra Mundial porque não queria nem ajudar os europeus, nem queria fazer nada com aquela porcaria toda. Era Irã pelo Irã. A gente pode brincar com o tipo de ufanismo maluco que foi o governo Trump agora, dizendo que let's make Iran great again. Enfim, durante a Segunda Guerra Mundial, com a invasão,
com a expansão da influência da União Soviética, você vai ter essa influência atingindo Teherã já a capital do Irã na época. Você vai ter, por conta da criação fabril e dessa industrialização toda, você vai ter agora pessoas de um partido comunista iraniano sendo formadas, você vai ter as teorias comunistas no Irã sendo finalmente escritas, você vai ter movimentos operários e por aí vai. E aí, vendo isso e vendo que o Irã poderia eventualmente se tornar alguma coisa, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria, você vai ter os Estados Unidos criando uma corrente no Oriente Médio para barrarem o avanço soviético, o que meio que funcionou, né? Porque nenhum país do Oriente Médio, de fato, teve uma revolução. Enfim, no ano de 1941, quando Shah Reza ele abdica do poder em favor do seu filho, por pressão popular, e também podemos dizer que pode ter sido uma ajuda em conjunto da União Soviética. Se foi uma ajuda ou não, não sei dizer, mas sejamos bem francos aqui, como comunistas, saiu pela culatra, né? Porque você trocar um rei pelo outro, ninguém perdeu a cabeça no meio. O que acontece com esse novo rei é que ele começa a abrir um pouco mais democraticamente o país. Então é eleito para primeiro-ministro o Dr. Mossadegh. E esse Dr. Mossadegh, ele pensa muito mais no nacionalismo do país e no desenvolvimento do país também. Então o que ele faz? É o básico, né, senhoras e senhores? Ele traz de volta os focos de expansão econômica do país de volta ao país. Ou seja, ele nacionalizou o petróleo, que o Vargas fez aqui também na época dele. Então ele nacionalizando o petróleo, ele deixou a Inglaterra irritada, porque a Inglaterra era o maior explorador de petróleo no Golfo Pérsico. Quando a gente chega na situação, a Inglaterra irritada, o que ela faz? Ela começou a cortar certos investimentos do Irã, que tinha intermediados pela Inglaterra, e depois foi a Corte Internacional pedir, e aí o que vocês vão fazer? E a Corte Internacional dá vitória ao Irã, a Inglaterra fica irritada e faz um embargo econômico que devasta a economia iraniana. Porque nós vamos provar de novo que a Corte Internacional nada mais é do que uma grande piada, porque os imperialistas fazem o que bem querem de qualquer forma. Então, a justiça internacional é feita para rir. O que acontece é que a economia é destruída, o povo cada vez mais vai às ruas, e aí tanto o MI6, que é os espiões britânicos, quanto a CIA, no período de 1951 até 1953, começam a dizer que os comunistas querem tomar o poder e criar uma revolução. Vai ter um golpe, no qual o Dr. Mossadegh é deposto, um homem eleito democraticamente como primeiro-ministro do país, ele é deposto, e recoloca um Shah de volta ao poder. Ou ele, obviamente, como marionete dos Estados Unidos, no caso. Então, mais uma vez, está o Irã sendo conquistado, sendo devastado por potências que não tem nada a ver com eles. É colocado esse homem no poder, ele se vê numa sinuca de bico, por assim dizer. Porque de um lado você tem o povo que está irritadíssimo e pode querer cortar a cabeça dele. Do outro você tem as exigências dos Estados Unidos para manter as coisas rodando para dentro do Irã. Então ele tenta trabalhar com um jogo duplo. Ele dá uma de Vargas também. Ele cria o que ele chama de Revolução Branca, do ano de 1962. É basicamente uma, entre aspas, social-democracia. Não é social-democracia porque é monárquico, mas pense em um estado de bem-estar social. Ele começa a investir em desenvolvimento social no Irã. Como assim? Ele começa a investir em saneamento básico, em reurbanização, em iluminação, em comunicações, em estradas de ferro, em escoamento de matéria-prima. Ele começa a investir nesse tipo de coisa. Tudo para tentar controlar o povo e para tentar também dar o que os Estados Unidos pedem. Toda essa política que é a Revolução Branca é muito atacada pelo Ayatollah Khomeini, ou Khomeini, como queira chamar mais aportuguesado, que esse vai ser uma pessoa importante mais para frente, é o Ayatollah que você pode estar imaginando agora, é o mesmo, é o Khomeini. Ele ataca isso porque ele diz que mais uma vez o Irã está sendo posto por debaixo das botas de algum outro país imperialista, no caso dos Estados Unidos. Ele não estava necessariamente errado. E aí ele é preso e ele é exilado, mandam ele para fora do país porque não querem ele. E de 1963 até 73, ou seja, 10 anos aí, tem um alto crescimento do Irã. Obviamente as coisas dos trabalhadores. E aí você vai ter uma prosperidade, uma estabilidade política finalmente reinam no Irã. E aí nós temos o grande lema desse governo, desse Shah, que é nacionalismo e modernização. No ano de 1973 até mais ou menos 1979, nós vamos ter a Guerra de Yom Kippur, que é uma guerra dos países árabes contra Israel, que Israel ataca todo mundo o tempo todo. Eles se defendem. Uma defesa extra eles fazem, uma defesa econômica, porque todo mundo na época sabia, todo mundo sabe até hoje, que Israel só existe por conta dos imperialistas europeus, que querem ter uma base mais forte no Oriente Médio. Sendo assim, eles criam a crise do petróleo, ou seja, eles embargam o petróleo para todo mundo seja aliado de Israel, seja próximo de Israel. Eles
trancam o petróleo e cria a crise do petróleo. Se vocês verem nos gráficos do preço do petróleo, é mais ou menos o período que ele explode. E nesse momento, poucos países que estavam fora desse negócio todo era o Irã. E era o Irã, e os ganhos que o Irã tinha com o petróleo, que eram bons até, eles quadruplicam. Essa lenda, não vi os números, mas de acordo com as minhas informações, eles quadruplicam. Ou seja, agora temos dinheiro no caixa, por assim dizer. Então o Shah, que já estava doente, ele estava com câncer já em estado avançado, e tinha bastante dinheiro, ele começa a acelerar o programa da Revolução Branca, porque ele queria deixar a marca dele no mundo. É sempre essa ideia. Quando você aumenta uma coisa, talvez seja... Isso é o tipo de coisa para o próximo programa, de tão extenso que é. Mas de forma razoavelmente rápida, quando você tem um programa de alteração social do seu país, ainda mais de investimentos tão grandes, e você começa a acelerar ele cada vez mais, se você não tiver mão ou apoio do povo para manter isso, você vai criar embates horríveis, que foi o que aconteceu no Irã. Nós vamos ter uma desigualdade gigantesca, uma inflação galopante, uma corrupção que aumenta, a lista é grande. São grandes coisas que acontecem aqui, de novo. Por ele não ter apoio popular, por ele não ter, nem que seja um exército forte que vai bancar à força o que ele quer, ele não conseguiu manter e tudo foi por água. No final da década de 1970, com toda essa situação que o Irã se encontra, os oponentes políticos do Shah, eles encontram um meio termo entre eles e se unem todos contra a monarquia e juntam-se ao povo, querendo então fazer uma certa revolução democrática socialista. Ela se torna quase iminente, está no horizonte, só que ela é roubada, de certa forma, pelo fundamentalismo islâmico. Então é aí que você vê o crescimento do que hoje nós conhecemos como República Islâmica do Irã, que avança usando esse fundamentalismo religioso como sinal dos bons e velhos tempos do Irã. Eles conseguem a revolução e o Irã se torna fundamentalista religioso, basicamente o que é hoje. Todos os investimentos monárquicos são paralisados e, enfim, temos a República Islâmica do Irã fundada em 1979. Dando fim à longa lista de chás e principalmente à dinastia Pahlavi. Outro ponto importante, que eu não vou me entrar muito, são dois pontos que eu não vou me entrar muito, é o período de 1979 até 81, ou seja, logo depois da Revolução, que é a crise de reféns dos Estados Unidos e Irã. Isso vocês vão encontrar de uma forma mais até interessante do que eu falando no filme Argo. Lembre-se, senhoras e senhores, é um filme dos Estados Unidos, então ele vai puxar a sardinha para os Estados Unidos, mas para ter uma ideia inicial do que foi isso, serve. E a segunda coisa é a Guerra do Irã e Iraque, que vai de 80 até 88, são 8 anos horríveis. Até hoje existe um certo desgosto entre iraquianos e iranianos, ainda mais com aquele negócio de persas e árabes não se gostarem muito, tem iraquianos e iranianos que vão no cara do outro. Que eu também não vou entrar muito nisso não, porque é um assunto bem longo. Quem sabe, se a gente for falar do Iraque da próxima, a gente fale melhor sobre isso. Mas vamos parar por aqui. Moscou, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que você conseguiu fazer um bom resumão interessantíssimo. E aí eu acho que eu colocaria, então, vamos botar um pouco mais para a situação mais atual, falar do Soleimani, que foi aquele general assassinado no começo de janeiro de 2020, que eu acredito, na real, que isso foi sim uma jogada dos Estados Unidos, por mais que tenha sido, acho que foi, não, foi mísseis dos Estados Unidos, que foi recentemente, né, que foi aquele outro ataque a um cientista nuclear, um cientista nuclear que foi atacado pelos israelenses, num carro, né, ele foi fuzilado num carro no meio de uma estrada, e isso levou uma comoção mundial, né, porque as agências militares dos Estados Unidos e seus aliados, eles pintam e bordam, eles fazem o que eles querem e ninguém pode reclamar. Porque se você reclama, ou você é comunista ou você é terrorista. Sendo comunista ou terrorista, você vai ter o mesmo destino, o fuzilamento. Só que assim, eu não estou defendendo, por exemplo, a tirania do regime iraniano, porque é um regime totalitário, é um regime teocrático, né? Mas pensando na questão da autonomia dos povos e da garantia do direito do outro viver, simples assim. Mas o Irã, ele tomou uma cartada, assim, dos Estados Unidos que foi inacreditável, cara. O general Soleimani, ele foi um grande combatente contra o Estado Islâmico lá na Síria e no Iraque. Porque o Iraque, o vizinho do Irã, ele é um país que é muito afetado pela guerra ao terror dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos que armou toda essa galera aí, os Talibã, Al-Qaeda, se bem que a maior parte deles vem do Afeganistão, mas
após a queda do Saddam Hussein em 2003, grupos extremistas, terroristas, vão barbarizar no Iraque. E o Irã vai ajudar o Iraque a conter. E o que eles vão fazer? Eles vão mover a guarda revolucionária, lembrando que o Irã ele é uma teocracia revolucionária, mas que eles vão trabalhar contra um inimigo comum, que são os extremistas jihadistas, né, do Daesh, Estado Islâmico. Aí agora eu acho que é Al-Fatah Sham, alguma coisa do tipo, que está derrotado. Ele estava derrotado, ele foi declarado derrotado acho que em 2019 pelo governo sírio, e aí depois, acho que no começo de 2019, e aí depois no final de 2019, o Israel vai declarar também que eles teriam derrotado o Estado Islâmico no norte do país. Que daí o que acontece? Há um conflito enorme na Síria entre forças anti o regime Bashar al-Assad, que ele é o sucessor na linha de poder do pai dele. O pai dele morre, acho que em 2010, mais ou menos. E aí ele vai suceder, vai chegar ao poder em 2011 e vai haver a guerra que vai estourar junto com a morte do Muammar Gaddafi lá na Líbia. E aí começa a Revolução Árabe, né? A Primavera Árabe, que é uma revolução colorida, né? Atentem bem a essa questão do colorismo das revoluções, que aqui no Brasil você vai ter uma chamada Revolução Amarela em 2013, que vai culminar no golpe da Dilma. Na Ucrânia você tem, acho que as camisas azuis, algo do tipo, enfim, essas... Eu vou prometer aqui, sem talvez, não sei quando, mas eu faço um vídeo inteiro explicando sobre isso, então por favor não se preocupe. Essas revoluções coloridas, elas são todas orquestradas pela extrema-direita estadunidense. E lá nessa Primavera Árabe não vai ser diferente, né? Vai ser, acho que o primeiro, né? O começo. Não, acho que teve em 2004 e 2005 na Ucrânia teve aqueles camisas laranja. Que também foi uma tentativa de fazer uma revolução colorida. Aí acontece essas revoluções coloridas, aí lá na Síria vai aparecer... A Primavera Árabe, essa memória não eu falei, perdão de cortar Moscou, mas a Primavera Árabe não foi a primeira, mas foi a de maior sucesso. E depois é que foi o dominó todo que poucas falharam até hoje. Eu sei que a Primavera Árabe não é a primeira, mas é a que teve a maior repercussão, que espalhou para vários países, né? Começando lá na Líbia, aí foi geral. Aí o que acontece? Na Síria, Bashar al-Assad entra ali numa situação da guerra, que vai aparecer diversos grupos armados, alguns contra o governo, alguns pró-governo e outros, no caso, com a intenção de criar um Estado novo. Que daí entra a questão dos curdos e o Estado Islâmico. Os curdos, acho que a gente poderia até fazer um podcast específico sobre eles, né? Mas os curdos, eles vão ter uma reclamação, né, um claim de território no norte da Síria e no norte do Iraque e no norte do Irã. Quer dizer, no noroeste do Irã. Porque são regiões que têm uma população étnica curda. E lógico... Em explicação rápida, e eu vou cortar o Moscou de novo, nossa senhora, desculpa Moscou, eu sei que você é Moscou, mas não é Berlim. Em uma explicação rápida, Berlim, porque foi cortado, só pra dizer. Uma explicação rápida, o povo curdo é um povo tão antigo quanto o tempo, tá? É um povo que está nessas montanhas, nessa região, há muito tempo mesmo. Ele é um povo com a língua própria, é um povo com uma história própria, com uma etnia própria, que no passado não muito distante queria sim um estado chamado Kurdistão. Atualmente a visão deles é um pouco diferente. Se a memória não me falha, eu posso estar errado, eu vou me corrigir na edição se alguma coisa errada. Quem manda por lá é o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos. Digamos que ele não exatamente um estado, mas é uma revolução que está acontecendo nesse exato momento que estamos falando. Uma
situação muito complexa, é uma situação que só pode ser entendida quando nós sentarmos para conversarmos sobre Abdul Öcalan, que nós vamos, eventualmente. De pontos gerais e rápidos, é um povo que reclama as suas terras, que gostaria de uma independência, que almeja uma independência, mas dentro do próprio povo existem muitas diferenças. Os curdos que são iraquianos têm políticas diferentes dos curdos que são persas, assim, dos curdos que são sírios, assim, dos curdos que são turcos. Toda uma questão muito, muito, muito complexa que deve ser tratada com calma, porque senão se errar uma coisinha aqui vai bananar a história toda, porque é uma coisa complexa. Eu falei complexo um milhão de vezes, mas para vocês verem. Isso tudo é culpa do imperialismo britânico e francês, né? Por causa dessa confusão toda, porque... Imperialismo britânico, imperialismo francês, imperialismo local dos outros, a lista é grande. Porque nem o Irã, nem o Iraque, nem a Síria escolheram ter territórios curdos em seus países. Só que aí o que acontece? Para esses países, inclusive a Turquia, que também há um levante curdo na Turquia muito mais forte e ele é combatido, né, pelos turcos. Os turcos odeiam os curdos. Existe um apagamento étnico que está sendo feito, de novo, nesse exato momento nós estamos falando uma coisa recente. Os turcos começam a chamar os curdos turcos das montanhas. Não é de fato o que é de verdade. Então você vai ter toda a região de Rojava, que é a cidade principal, digamos assim, a capital do Kurdistão. Mas quando eu estou dizendo aqui sobre Kurdistão e tudo mais, não pensem muito na noção de Estado. Eu vou ter que fazer o vídeo sobre Abdul Öcalan, senão não vai ficar bom essa explicação. Fica aqui minha promessa, eu faço o vídeo sobre o Abdul Öcalan e toda a teoria dele e vocês vão entender o Kurdistão. Tá, deu mudinho. Então vamos lá. O que acontece? Toda essa galera aí entra em guerra. Eles entram em guerra o tempo todo, desde 2011 eles estão em guerra até agora. E aí o que acontece? O Iraque e o Kurdistão, mais o Irã, eles vão se ver numa posição de que eles vão ter que obrigatoriamente se aliar contra o inimigo em comum, que é o Estado Islâmico. Então, o Irã, Iraque e Kurdistão vão lutar numa grande milícia coordenada pelo Soleimani para acabar com o Daesh. E o Daesh sendo armado pelos Estados Unidos, que por muitas vezes os Estados Unidos bombardeou posições estratégicas das forças, né, curdo-iraquiano-iraniano. E aí o que acontece? O Soleimani, ele acaba virando um herói de guerra, e para eles, lá, principalmente no Irã, ele é, assim, uma referência. E ele vai ser assassinado de uma forma totalmente inesperada, porque ele vai estar ele estava lá no Iraque, o pessoal vai simplesmente lá dos Estados Unidos vai jogar um míssil no aeroporto, com um monte de gente lá dentro só para matar aquele cara. Então assim, foi absurdo, terrível, desgostoso. Isso mostra como os Estados Unidos é uma naja de duas personalidades. Ele é quase que um coringa, é um protagonista internacional bizarro que vai levar as condições dessa guerra no Oriente Médio, uma guerra civil que vai se transformar numa guerra entre países. Quer dizer, entre países não, né? Entre forças de coalizão que os Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita, vão coordenar ataques de drone contra o Irã. E muitas vezes o Irã vai virar para a comunidade internacional e vai falar: olha, gente, eles estão fazendo um monte de coisa aqui que vocês não estão olhando. E vai todo mundo dar as costas pro Irã. Até acho que foi no começo do ano passado que teve aquela tensão entre a Arábia Saudita e o Irã, falando que teve um drone que bombardeou, eu acho que foi não sei se foi uma refinaria de petróleo ou um campo de petróleo, que o Irã virou e falou assim: ó, gente, simplesmente vieram com um drone aqui e jogaram umas bombas, matou uma galera aqui, tipo, quem que foi? E ninguém quis assumir a bucha. E depois acho que foi Israel, falou que foi eles mesmos lá. Israel não, a Arábia Saudita falou que foram eles e ficou por isso mesmo. Morreu o assunto, o Irã falou que ia ter retaliação, não sei o que. Aí acho que eles retaliaram, mas baixaram bola lá, não deram muita trela pro Irã. Então, assim, você tem ali naquela região uma tensão militar, política e social muito grande. Culpa dos europeus. Absurdo. Culpa dos europeus e Estados Unidos, né? Tipo... Quando nós formos falar de Turquia,
Aí vocês vão ver o que aconteceu. Então, a história da Turquia, ela vai permear tudo isso, vocês vão ver. exatamente. Então, aí só para finalizar, aí agora temos a questão do cientista nuclear, que o Irã vai começar a enriquecer urânio em 20%, não dá para fazer nada com isso, a não ser um reator nuclear para, sei lá, produzir energia, ou até mesmo para fazer um submarino, não sei, porque até o Brasil tá fazendo submarino, o reator nuclear, e ninguém tá falando nada, né? Ninguém tá acusando o Brasil de tentar fazer uma bomba nuclear com um submarino. Mas enfim, então vai ter o assassinato desse cientista nuclear por conta dessa tensão que os Estados Unidos ele vai sair de um tratado com o Irã que eles fizeram, né? O Trump no caso, né? Vai sair desse tratado de não proliferação de armas nucleares, porque o Irã vai enriquecer o urânio em 20% e o Trump vai querer ficar comprando briga com os iranianos, porque ele é mais ou menos como um personagem do livro 1984 ou então o Maravilhoso Mundo Novo do Aldous Huxley, que ele vai o tempo todo criar tensão mundial e o inimigo vai mudar de tempos em tempos. Agora era a Coreia do Norte, aí de repente virou o Irã, aí voltou a Coreia do Norte, aí voltou a ser o Irã. Quando nós vamos falar de imperialismo, vocês vão saber por quê. Olha lá, tô prometendo um bando de coisa já. Já fica prometendo muito, já vai foder com nós, hein? Brincadeira. Mas enfim. Bom, depois dessa explicação toda muito completa, eu vou completar um pouquinho mais, porque tem aquela questão. Por que o Irã é tão importante? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de energia nuclear, mas vamos focar agora. Por que o Irã tem importância? Por que tem tanta gente? Por que o Irã foi conquistado por todo mundo nesse tempo? Por que os Estados Unidos se interessam tanto? Bom, por que os Estados Unidos se interessam tanto é um pouco esquisito falar uma vez que eles têm petróleo, mas enfim. Qual que é de todo mundo querer o Irã? Bom, antes de eu começar a explicar isso, eu tenho que explicar um pedacinho do livro chamado Guerras Híbridas, do Andrew Korybko, que ele fala, ele comenta sobre polaridades. Tá? Então nós temos primeiro, por exemplo, um mundo unipolar. O que é um mundo unipolar? Pelo próprio nome, só tem um polo, um único centro que comanda a Terra, entre aspas, né? Que faz que a maioria das decisões são tomadas lá e o resto da Terra tem que obedecer. Esse mundo unipolar é um mundo quando a Europa e os Estados Unidos dominavam, que vai até mais ou menos 1920, tá? 1700, 1800 até 1920. E nós vamos ter um mundo bipolar, que é pós 1920 até 91, que é os Estados Unidos e a União Soviética, a Guerra Fria. E atualmente, com o final da União Soviética em 91, temos um mundo multipolar. Então são vários polos que controlam regiões. Você tem o polo dos Estados Unidos, que controla a América toda como nós, né? Europa, a África, um bom passo. Você vai ter a Rússia, que controla ainda o que era a ex-União Soviética, ainda mantém um certo, porém está enfraquecendo, mas um certo controle do leste europeu. Você vai ter o Irã, que tem uma influência política na região. E você vai ter a China, que tem, bom, é outro polo da Terra, basicamente. Então, o que os Estados Unidos querem? Os Estados Unidos querem que tudo volte a ser unipolar, que essa unipolaridade retorne e que ele seja o centro do universo novamente. É isso que ele quer. E como ele faz isso? Bom, tem 1 milhão de formas de fazer isso, eu não vou me adentrar necessariamente nisso agora, mas para dar uma ideia, essas revoluções coloridas é exatamente isso. São guerras híbridas, são revoluções coloridas, é o jeito que ele faz. Ao invés de ele invadir um país agora, ele invade, mas antes disso ele troca o poder lá dentro. Não vou me adentrar muito nisso, porque senão vai se estender muito. Qual que é, então, a do Irã? Por que ele é tão importante? Bom, primeiro a gente tem que dar uma olhada em quem são os vizinhos do Irã. Nós temos o Paquistão, o Afeganistão, o Turcomenistão, temos o Mar Cáspio, temos o Azerbaijão, Armênia, Turquia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Omã, temos o Golfo Persa e o Golfo de Omã, que também é controlado pelo Irã. Então, primeiro que ele está no centro do petróleo. Segundo, que ele é uma passagem entre o Golfo Persa e o Mar Cáspio para a Ásia Central. O Irã se tornou uma porta. Existe uma teoria que, eu vou errar o nome dessa pessoa, é Zbigniew Brzezinski. Ele foi o ex-conselheiro de segurança nacional do Jimmy Carter. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, que foi de 77 até 81. E ele tinha essa frase que quem controla é a Eurásia, ou seja, a massa geográfica Europa-Ásia, que é a maior massa geográfica da Terra. Quem controla essa massa geográfica controla o mundo. Mas quem controla os Balcãs asiáticos controla a Eurásia, portanto o mundo. O que são os Balcãs euroasiáticos? Primeira região dos Balcãs, certo? Normal. E a Eurásia, que passa por Armênia, Azerbaijão, Turquia, Irã, Iraque, Turcomenistão, Afeganistão, esse meio da galera. Se você pegar no mapa, você vê esse meio da Ásia Central e do Oriente Médio descendo, é exatamente esse ponto. Por quê? Porque é uma lógica de mobilização de exército, é uma lógica de transferência de poder, é uma lógica de controle em massa.
Então, quem controla essa região tem o controle da terra. Essa é a lógica que ele quer passar. Claro que no livro, Guerras Híbridas, tudo isso vem dele, é muito mais explicado. Mas é basicamente isso. Agora, outras coisas que ajudam o Irã é a geografia dele. Uma geografia extremamente ostentada, extremamente alta, planalto iraniano. Então, é uma região mais alta, e uma região mais alta, obviamente, permite melhor o controle aéreo da região. Então, o Irã ele é geograficamente mais alto que os outros países. Então, essa é a importância do Irã. É a importância desse jogo internacional de quem controla o quê. E o Irã é inimigo dos Estados Unidos porque o Irã cansou. É aquilo que eu falei para vocês há alguns meses atrás com as críticas do Ayatollah Khomeini com as políticas da Revolução Branca do Shah na época, que é de novo o Irã está sobre as botas do jogo imperialista. É a mesma coisa. Agora vem, durante esse ano passado, em janeiro, que teve aquela começo de uma possível guerra entre Irã e Estados Unidos, você viu muitos comunistas defendendo o Irã. Por quê? E Moscou já começou e já falou isso perfeitamente. Nós não estamos defendendo o Irã porque o Irã é uma teocracia e comunista também contra a teocracia. Então, o que nós estamos defendendo? Estamos defendendo a autodeterminação dos povos, ou seja, todo mundo, como Moscou falou, tem direito de existir e tem direito de ser diferente um do outro e tem direito de estar lá fazendo o que bem entende sendo diferente do outro. Nem todo mundo precisa ser Estados Unidos porque, na verdade, ninguém merecia ser Estados Unidos. Essa é a ideia. Então, ninguém estava, de fato, defendendo as políticas bárbaras, que são as políticas do Estado iraniano enquanto fundamentalista islâmico. Nós estamos defendendo que, por mais horrível que seja, eles têm direito de não serem englobados e ficarem embaixo das botas dos Estados Unidos. Queremos a liberdade deles? Sim. Queremos uma revolução socialista lá? Com certeza, e para onde? Mas, colocando eles debaixo dos Estados Unidos não é isso que vai acontecer. É isso que nós estamos defendendo. Agora, vamos falar sobre a arma nuclear, que é uma coisa que eu entendo um pouco melhor. Como é que começou esse negócio todo de arma nuclear no Irã? Foi durante a década de 50, durante todo aquele projeto lá da Revolução Branca do Shah. Ele recebeu um auxílio tecnológico dos Estados Unidos por conta de a economia dele estar sendo destruída, então os Estados Unidos começou a dar subsídios. E um desses subsídios foi um subsídio tecnológico, na área especialmente de energia nuclear, porque o Shah se interessou. E aí esse auxílio terminou em 79, com a Revolução. E esse interesse em energia atômica, ele se manteve, porque é uma energia limpa, uma energia tecnicamente barata e que tem grande avanço tecnológico se você souber cuidar dela. Então, as tecnologias do governo passado, do governo do Shah, foram usadas pelo governo revolucionário islâmico para enriquecer urânio, primeiramente para a usina de energia. Agora eu vou ter que comentar um pouquinho rápido com vocês uma aulinha de química e de física nuclear. O que significa enriquecer urânio? Tá. O urânio é uma pedra que você encontra em qualquer lugar da Terra, não é muito difícil encontrar uranila. Essa pedra ela tem basicamente uma coisa chamada urânio 238 e nós queremos que esse urânio se torne 235. O que é isso? São isótopos, são átomos iguais, certo? Os dois são urânios, só que eles têm prótons em quantidades diferentes. O que é um próton? O próton é basicamente o inverso do elétron. O elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. O elétron ele rodeia ao redor do núcleo e o próton faz parte do núcleo junto com os nêutrons, tá bom? Então a massa maior do átomo é entre nêutrons e prótons. Basicamente, a ideia toda é fazer com que o urânio 238 se torne mais urânio 235. É daí que vem esse negócio de enriquecer em porcentagens. Uma indústria nuclear geralmente trabalha de 3 a 4%. Pode trabalhar até 20%. A partir de 20% já é considerado de média enriquecimento. Mas até 20% você consegue fazer várias coisas. O Moscou comentou sobre submarino e sobre o projeto submarino que nós temos aqui no Brasil. O projeto submarino que nós temos aqui no Brasil, inclusive ele está na USP, o submarino e o reator. Inclusive na USP tem 3 reatores. Fica com essa dica aí. Esse submarino ele foi uma pesquisa antiga da época dos militares, que está praticamente paralisada, mas é o sonho dos militares, aparentemente alguns pelo menos, de ter um submarino nuclear. Qual que é o real valor disso? Até hoje não tenho certeza, mas é um projeto que, ao que me consta, continua parado. Essas informações me vieram em 2015, mais ou menos, então posso estar meio errado, fazem 6 anos ainda. O que nós sabemos é que o Irã enriquece até esses 20%, não passando, então ele pode fazer várias coisas, uma usina, inclusive, submarinos, mas arma nuclear não, porque a arma nuclear geralmente é de 85% para cima. E exigem tecnologias muito específicas, tá? Quanto mais você enriquece, mais problemas você pode ter se você não tiver uma adequação boa. Mas o que aconteceu é o seguinte, foi em 2002 que começou esse debate sobre as usinas de enriquecimento nuclear no Irã. Esse debate durou até 2015, agora há pouco, que foi assinado um acordo com o G5+1, perdão. E são os 5 países mais ricos, mais a Alemanha. Não sei porque colocaram mais um para a Alemanha, mas enfim. E aí, o que esse acordo dizia? Ele reduziu as capacidades de enriquecimento do país e ele impediu que o Irã fizesse mais indústrias de enriquecimento de urânio. Em troca disso, algumas sanções dos Estados Unidos seriam reduzidas. O governo Trump quebrou essa, ele simplesmente decidiu reimplementar as sanções unilateralmente, ou seja, não conversou com ninguém. O G5+1, que agora no caso seria só G5, né, porque a gente está ganhando nos Estados Unidos, os 5 que sobraram, mas o Irã não gostaram muito dessa ideia, então começaram a conversar entre si para fazer um novo acordo sem a presença dos Estados Unidos. Então é como se os
Os 5 que sobraram fazem comércio com o Irã, só que a gente esquece os Estados Unidos. Essa lenda é supostamente dito isso, não tem confirmação de que para um tipo de represária, o Irã voltou a fazer enriquecimento do seu urânio a mais de 20%. Não tem informações de fato sobre isso. Fica aí no ar. Por fim, vamos falar dos embargos. Como é que a gente começa? Senhoras e senhores, eu imagino que todo mundo aqui saiba mais ou menos o que é um embargo, porque vários países da América Latina têm embargo. E o do Irã começou em 79, pós-revolução. A lógica desse embargo, e que de vários outros, incluindo o embargo da Coreia Popular, o embargo de Cuba, segue um padrão. E esse padrão é: qualquer produto que possa se tornar uma arma é vetado. Ou seja, você tem produto químico lá que, se você fizer tal modificação química, você pode tornar ele possivelmente algo que vai virar uma bomba. Ou seja, 99% dos remédios são cortados. Você já vê todo tipo, e eu falo isso de remédios e químicos, mas qualquer tipo de tecnologia que possa se tornar de alguma forma alguma arma é vetado. Então você tem uma caneta, um exemplo meio bobo, tá? Uma caneta Bic que faz aqueles tec-tec atrás. Essa mola pode ser colocada num fuzil AR-15, portanto é uma arma. Não pode, mas é uma ideia para vocês verem mais ou menos a loucura que é isso. E aí vem uma outra que é um pouco pior, que é qualquer tipo de produto que passe por uma subsidiária americana ou alguma empresa que tenha relações próximas ou que foi comprada por uma empresa dos Estados Unidos, não faz comércio com o Irã, que é basicamente quase tudo, né? Para vocês verem o nível. E aí você tem todo o impacto disso durante a pandemia agora que estamos vivendo. Se não fosse pela força de alguns países que já fazem parte do grupinho de que os Estados Unidos não gostam, Cuba e China, em ajudar o Irã, coitado, é a mesma coisa da Venezuela, certo? São bloqueios horríveis, matam mais que qualquer guerra, porque eles matam de inanição, se você brincar, porque muita comida, muita remédio, muita coisa não pode passar, essas pessoas morrem por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisam efetivamente fazer uma guerra para matar as pessoas. E eu posso me dizer, não faz comércio assim. E os outros países do mundo seguem, porque todo mundo é covarde, exceto China, Rússia, Cuba, porque já é a galerinha que não gosta dos Estados Unidos, então tá dentro. Acho que foi semana passada, agora no finalzinho da semana passada, hoje é dia 13 de janeiro, Cuba fez um acordo em parceria com o Irã para desenvolver suas vacinas. Se a memória não me falha, no Irã já tem a vacina da Sputnik, que é a vacina russa. O Irã estava com um problema sério que não tinha insumos para os médicos. Insumos no caso de máscaras, luvas, álcool gel e tudo mais. A China providenciou isso para ajudar. Então o Irã encontra uma situação horrível. A pandemia deles, não sei em que estado você está, caro ouvinte, mas no seu estado, pense a pior momento possível, multiplique por 4 esse é o Irã todo. Do Irã todo está, eu vou falar aqui por São Paulo, mas o Irã todo está no vermelho. A situação não está boa por lá. Mesmo com combate, mesmo com tentativa de segurar, não está lá muito bom porque a doença vai arrastando o que tiver na frente. Essa é a situação do Irã atual. Tentando se levantar porque foi quase uma guerra, assassinaram uma das pessoas mais importantes para o exército iraniano. Se encontrou em diversas brigas com países afora. Teve aquela queda do avião que foi horrível que aconteceu, que foi um míssil iraniano que estourou o avião. A situação está meio ruim, porque eu não quero falar um palavrão agora, mas vocês imaginam o que eu tô sentindo. A situação do Irã, ela só se agrava mesmo por conta dos embargos. Você tem uma renca de produção que se perde no meio do caminho e não vai para lá, não reabastece, até mesmo alimentos, por conta dessas porcarias, dessas sanções. A mesma coisa acontece com Cuba, né? Após a queda da União Soviética, Cuba se lascou. Eles se lascaram lá porque quem bancavam eles produtos básicos era a União Soviética. Eles faziam tudo em troca de tabaco, porque eles não plantam outra coisa lá a não ser tabaco. Então, eles plantam alimentos, tá? Calma aí. Não, mas assim, para produção em, por exemplo, abastecer cidade grande lá, eles não têm. Eles têm, assim, um pequeno produtor para abastecer cidadezinhas do interior. Aí as produções em larga escala, que é para abastecer uma cidade grande tipo Havana, eles não têm lá. Tanto que vai ter a crise de grande fome nos anos 90 justamente por isso, porque a União Soviética vai acabar, o subsídio não vai ter mais, que era um subsídio alimentar, e eles vão ter que começar a racionar e vão passar por um período de grande fome. Que bom que isso já foi controlado e que hoje em dia sim tem comida em Cuba, gente, por favor, calma. Hoje em dia eles estão autossuficientes, mas lá nos anos 90 eles não tinham. Realmente, é porque, bom, a gente vai ter que fazer um programa sobre Cuba. Olha lá, mais uma promessa. Vou fazer um novo quadro, Promessas de Temujin. Porque a situação de Cuba ela é muito única, uma vez que você precisa entender o que diabos queria o Fidel Castro e o Che Guevara. Não podemos nos estender muito, porque senão vai mudar o programa na hora. Bom, eu acho que é isso. Acho que ficou bem explicado aqui as questões. Qualquer dúvida, nos mande por escrito. Não sei aonde, mas é só ser
por pombo correio, por e-mail, que vai estar na descrição do vídeo, ou nas nossas redes sociais, que também vai estar na descrição do vídeo. Nós estamos agora montando as redes sociais e vai ser bem interessante. Mas é isso. Nós então encerramos por aqui. Agradecemos a sua presença, a ouvir, né, ter todo esse tempo para nos ouvir. E nos vemos no próximo episódio, que será um episódio surpresa. Então, muito Tem mais pessoas e, na dúvida com vídeo longo, coloque em velocidade 2. abraço.